Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Qual o ângulo do meu olhar, do teu olhar sobre a vida? Será que podemos dizer que o nosso olhar é um olhar voltado para o horizonte, um olhar amplo? Ou quem sabe um olhar voltado para o chão, um olhar introspectivo voltado para si mesmo? Vamos refletir no recolhimento de hoje sobre o tema de fundo da generosidade, uma das virtudes que mais contribuem para fazer a vida amável aos outros, e que podemos ir por duas definições. Uma definição técnica é a virtude, hábito adquirido daquela pessoa que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em benefício dos outros. E a definição de Cristo sobre a generosidade. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Falar da generosidade é muito bonito, mas creio que todos temos a experiência e percebemos que praticar, sermos generosos, não é uma tarefa fácil. Para isso, é preciso vencer a tendência egoísta que todos nós carregamos dentro, esse egoísmo que pode estar mais ou menos impregnado, mas que nós levamos dentro, vencer a tendência egoísta de ver voltado para si mesmo, mergulhado no poço do eu, onde o amor, onde a busca do bem do outro se afoga. Se de repente nós percebemos que nos encontramos mergulhadas nesse poço do eu, onde a busca do bem do outro se afoga, vamos tentar, se for o caso, e de repente o recolhimento de hoje pode ser uma oportunidade para sair desse poço que nos afoga, ou pelo menos que nós meditemos um pouco para passar longe desse poço. E se percebemos, sinceramente, com humildade, que estamos caminhando por uma vereda generosa, vamos aproveitar o recolhimento para preservar essa conquista e fazer com que essa conquista ganhe terreno, que essa conquista se torne duradoura, que se torne efetivamente um hábito. Uma ideia que nós vamos explorar na primeira meditação do recolhimento é que, para alcançarmos um espírito de doação como o de Jesus, a disposição de sacrificar nossos interesses em benefício dos outros e dar a vida, é preciso vencer a mediocridade. Essa, creio que é uma palavra que a todos nos repugna. A pessoa medíocre, acho que nenhum de nós passa pelo nosso interior ser uma pessoa desse tipo. Queremos fugir da mediocridade. Por isso a generosidade, por isso os ideais grandes, os ideais elevados. Um projeto de vida que passa pela paciência, que é o tema, continuando nesse tema de fundo da generosidade, mas focada nesse tema da paciência que nós veremos na segunda meditação. Então vamos
avançar no tema, poderíamos começar considerando uma realidade. E qual é essa realidade? Que em todas as pessoas, em cada um de nós, há uma série de forças latentes. São capacidades, talentos, aptidões que estão esperando o momento de se manifestar. Creio que assusta pensar que muitas dessas forças latentes podem ir para o nosso túmulo, sem termos tentado desenvolvê-las. Seria uma pena. Presentes, dons que nós recebemos de Deus, mas que não chegamos nem mesmo a desembrulhá-lo, para dizer de uma forma. A pessoa que tem talento de liderança, por exemplo, mas que não se manifestou pelo medo de lançar-se e ficar mal diante dos demais. Aquele outro que possui uma veia empreendedora, mas que está em estado bruto por receio do vento contra. Quem poderia ser um grande santo, uma grande santa, mas se contenta com ir tocando o barco da vida. O sujeito com especiais dotes de simpatia, que poderia ser um grande apoio para levar as pessoas a Deus, mas que não se decide sair do próprio casulo. De fato, dá pena ver tantas possibilidades grandes sendo enterradas. Por isso, se diz que o medíocre é um traidor da própria vida. As pessoas de valor, por outro lado, são aquelas que podiam ser algo, desenvolveram suas capacidades, superaram a mediocridade e chegaram onde chegaram. E como entender propriamente essa distinção entre poder ser algo e ser de verdade? Quem sabe essas palavras de Cristo que nós lemos no Evangelho de São João possa servir para nós de caminho. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Nós somos o grão de trigo. São José Maria Escrivá, ele diz lá em Caminho, nenhum ideal se torna realidade sem sacrifício. E podemos pensar aqui em qualquer ideal, não somente a santidade, um ideal cultural, um ideal profissional, um ideal artístico, um ideal cristão. Mas olha, eu sinceramente, eu não quero isso de morrer pelo sacrifício, porque eu quero me preservar. Perfeito. Nós podemos escolher esse caminho, nós somos livres. Mas o que vai acontecer? Chegaremos ao final da vida como uma semente no vidrinho, preservada, mas semente, sem frutos. Por isso que Jesus comenta, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E eu creio que o que nós desejamos de maneira mais ou menos veemente, de maneira mais ou menos concretizada, é uma vida fecunda. Penso que isso é o que todos nós aqui esperamos. Comenta um autor espiritual, quando uma pessoa jovem não tem ideais, é bem provável que a espere um futuro pouco alentador. Por isso, um dos erros mais maléficos é empurrar os jovens para a mediocridade e a falta de esperança. A vida madura deveria ser a colheita da generosa semeadura dos anos juvenis. E a gente acaba vendo pessoas que se lamentam muitas vezes de, poxa vida, eu podia, quando jovem, ter plantado mais. Ou plantado algo, porque agora eu não tenho o que colher, porque não foi plantado.
Ou, quem sabe, dentro desse pensamento, quando uma pessoa jovem não tem ideais, é bem provável que espere um futuro pouco alentador. Poxa, mas eu já não sou mais tão jovem. Pois é, mas nunca é tarde para começar, nunca é tarde para recomeçar, e além disso, todos nós aqui temos um futuro. Depende da nossa generosidade agora que o nosso porvir seja alentador. Generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em benefício dos outros. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Há um milagre realizado por Jesus que pode, quem sabe, ajudar-nos na nossa meditação, na nossa oração mesmo. Essas meditações, de alguma forma, servem para impulsionar um diálogo com o nosso Senhor. Está lá no capítulo 13 de São Lucas. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos. E andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. E na cena, o chefe da sinagoga ele fica indignado com aquilo, porque Jesus havia curado no sábado, algo que era abominado pelos judeus. Não propriamente indignado com o milagre, mas a realização de qualquer tipo de trabalho era vedado aos judeus. Interessante como o chefe da sinagoga fica furioso e, ao mesmo tempo, ele não se dirige a Jesus. Ele vai lançando acusações ao ar. 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, neles para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento para o levar a beber? E não devia ser solta desta prisão no dia de sábado, esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Vamos entrar na cena. Vendo-a, Jesus chamou-a. Não foi necessário que a doente pedisse a cura. Foi Jesus quem se adiantou, teve a iniciativa. O chefe da sinagoga, ele estava voltado para si, apegado ao fato de que aquela cura não era interessante, já que a popularidade de Jesus ia crescendo, e com isso o chefe da sinagoga poderia perder um pouco o seu papel de protagonismo. Jesus é movido pela compaixão, o chefe da sinagoga movido pela inveja. Uma das formas mais tristes de mediocridade é a inveja. O chefe da sinagoga, invejoso da fama de Cristo. Então vamos voltar àquela mulher que foi curada. Qual era o mal? Andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Só podia olhar para o chão, não podia vislumbrar um horizonte mais amplo. Vamos fazer um teste, pode ser até um pouco infantil, mas anda uns minutos somente olhando para o chão. Creio que não é da perspectiva mais agradável para se caminhar por aí. Por isso Jesus compara a situação daquela mulher a uma prisão. Não devia ser solta desta prisão no dia de sábado, esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? De certa maneira, isso que lhe acontecia havia 18 anos, acontece na vida de muita gente hoje.
os olhos baixos, um horizonte pequeno, uma visão pobre da vida. Infelizmente, isso acontece com muita gente e não estamos isentos de cair numa tentação semelhante. Só vê o que está perto, um horizonte pouco amplo da vida. E isso se manifesta pela vaidade, pela preocupação excessiva com a imagem diante dos outros, o desejo de ter, de status, em geral relacionado com o anterior, para ficar bem, melhor que os outros. A escravidão diante dos padrões impostos desde fora, impostos pela moda, pelo comportamento, pelo pensamento. Gente que lê o que todo mundo lê, gosta do que todo mundo gosta, faz o que todo mundo está fazendo. Mas é bom? Bom, deve ser, todo mundo está fazendo. Não é muito razoável isso. Será que nós temos um horizonte de vida voltado para o alto, para as possibilidades oferecidas a nós por Deus, ou pelo contrário, vemos as coisas de forma medíocre? O mínimo esforço. Generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses e benefício dos outros. E quais são as possíveis causas da tentação da mediocridade, de vivermos encurvados na vida, como aquela mulher da passagem que nós lemos? Podemos encontrá-las, essas causas de tentação, nós podemos encontrá-las em três âmbitos que podem desviar-nos dos grandes ideais. São João, na primeira carta que ele escreve, ele elenca esses três âmbitos: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Concupiscência, esse desejo intenso, esse desejo forte. E São José Maria, nesse livro de homilias, Cristo que Passa, concretamente no ponto 56, ele comenta como essa tríplice desordem pode afogar os nossos ideais mais nobres, fechando as possibilidades de uma vida generosa. Então nós vamos seguir esse comentário de São José Maria. Então ele começa falando sobre a concupiscência da carne. A concupiscência da carne não se reduz exclusivamente à desordem da sensualidade. Estende-se ao comodismo e à falta de vibração, que impelem a procurar o mais fácil, o mais agradável, o caminho aparentemente mais curto, mesmo à custa de concessões no caminho da fidelidade a Deus. Você tem ideais? Ideal é algo que se persegue. Diante dos sonhos, não podemos simplesmente ficarmos esperando que se realizem. Num dos centros que eu morei há vários anos atrás, havia lá um rapaz que vinha de uma família de um extrato social classe média baixa, e o sonho era ser piloto de avião. É muito bonito como a família comprou esse sonho. A família, ele conseguiu, através de trabalhos extras que ele foi fazendo e pagando as horas para tirar lá o seu brevet, e de fato se tornou piloto de avião e trabalhou efetivamente com isso. Você tem ideais, projetos de vida? E você é perseverante nesses ideais, nesses projetos? Trago aqui um comentário do Chesterton, nesse livro Ortodoxia. Os exemplos um pouco ridículos são sempre os mais simples.
Suponhamos que um homem desejava um mundo de certa espécie. Digamos, por exemplo, um mundo azul. Esse homem não teria razão para se queixar da insignificância ou da rapidez da sua tarefa. Podia trabalhar por longo prazo para essa transformação e continuaria até que tudo estivesse azul. Poderia ter heróicas aventuras, como o dar os últimos retoques a um tigre azul. Poderia ter os mais fantásticos sonhos, como a alvorada de uma lua azul. Mas, se ele trabalhasse arduamente, aquele espírito altamente reformador teria, certamente, deixado o mundo melhor e mais azul, segundo a sua maneira de ver, do que o encontrara. Se pintasse cada dia um simples fio de erva com a sua cor favorita, chegaria vagarosamente ao fim. Se, porém, alterasse cada dia essa cor favorita, nunca lá chegaria. Se depois de ler um filósofo moderno recomeçasse a pintar tudo de vermelho ou de amarelo, todo o seu trabalho ficaria perdido. Nada haveria para mostrar senão meia dúzia de tigres que passeavam de um lado para outro como espécimes da sua primitiva mania. Então, o que pode ilustrar essa passagem sobre os nossos ideais? Há muita gente que começa a pintar o mundo de azul e depois desiste, e desanima. Ideais altos, de crescimento profissional, e de repente se choca com um mundo de intrigas, e a qualidade do trabalho decai, e aqueles ideais acabam se perdendo. Desejo de aproximar as pessoas de Deus, mas no mundo de hoje, com tanto relativismo, com tantos valores cristãos deixados de lado, e não se oferece a mínima fresta de esperança cristã à pessoa ao lado. Casamento, vamos levando. O envelhecimento do cônjuge, a adolescência dos filhos, se levantam como enormes obstáculos. Um projeto de vida que fica diminuído pelas circunstâncias. Desistir de pintar o mundo de azul e começar a usar outras cores, pegando aqui o comentário do Chesterton. Hoje azul, amanhã verde, hoje apago o que pintei ontem. No final, uma vida vazia, cinza, uma mistura de cores. E fazemos um retiro, vou pintar o mundo de azul. Melhorar no trabalho, no relacionamento em casa, no âmbito da amizade, vou começar um tempo de oração todos os dias. E, no entanto, passada uma semana, termina a tinta azul, então pensamos, o verde é quase igual. Fiz o propósito de conversar mais e discutir menos, mas ontem. Comecei a ler o Evangelho diariamente, 5 minutos, mas hoje. Outro inimigo é a concupiscência dos olhos, uma avareza de fundo que leva a apreciar apenas o que se pode tocar. Os olhos que ficam como que colados às coisas terrenas, mas também os olhos que, por isso mesmo, não sabem descobrir as realidades sobrenaturais. Portanto, podemos entender a expressão da Sagrada Escritura como uma referência à avareza dos meios materiais e, além disso, a essa deformação que nos leva a observar o que nos rodeia, os outros, as circunstâncias da nossa vida e do nosso tempo, com visão exclusivamente humana. Muitas pessoas não conseguem olhar para o alto porque estão com o olhar colado no colorido da realidade material, porque estão presas ao consumismo, ao hedonismo, a esse desejo de prazer a qualquer custo. Pensemos, por exemplo, na escravidão das pessoas que se sentem obrigadas a demonstrar um certo padrão de vida. Não posso continuar com esse celular que já saiu de linha.
Eu preciso fazer uma viagem para o exterior, não sei para quê, mas eu preciso. Eu não posso continuar andando com esse carro velho, afinal de contas já tem 2 anos, é muito humilhante. Não se trata aqui de não ter bens materiais, mas de estar desprendidos deles, estarmos desprendidos deles. E como saber o grau de desprendimento ou de apego aos bens materiais? Pelo nosso grau de dramaticidade ao ver que não temos, que não somos, que não fomos, que não alcançamos aquilo que tanto nos apetece. Porque desanimamos, porque ficamos irritadiços, porque ficamos tristes. Os olhos da alma embotam-se. A razão julga-se autossuficiente e capaz de entender todas as coisas prescindindo de Deus. Arrastada por essa tentação, a inteligência humana considera-se o centro do universo. Entusiasma-se novamente com os sereis como deuses. E, enchendo-se de amor por si mesma, vira as costas ao amor de Deus. Desse modo, a nossa existência pode entregar-se sem condições às mãos do terceiro inimigo, a supérbia vitae. Não se trata simplesmente de pensamentos efêmeros de vaidade ou de amor próprio. É um endurecimento generalizado. Não nos enganemos, porque tocamos o pior dos males, a raiz de todos os extravios, a soberba. O chefe da sinagoga, assim aqui, estava curvado pela soberba, por causa daquela inveja que ele sentia da popularidade de Cristo. E não consegue enxergar o próprio Deus diante dele. Tanto era a sua soberba que se sente no direito e com a autoridade de dar uma boa bronca em Cristo por ter curado no sábado. Aquela mulher encurvada, ela percebeu Cristo, ela percebeu que estava diante de Deus. Enfim, a generosidade passa por essa proximidade de nosso Senhor. Algo que é muito próprio de Jesus, basta olhar a sua passagem pela terra, de voltar-se para os outros, de estar pendente dos outros, o desejo de curar, o desejo de ensinar, o desejo de que as pessoas mudassem de vida, justamente porque estavam muito voltadas para si mesmas. E lógico, com a mesma experiência que nós temos, de termos um relativo prazer, satisfação ao olhar para nós mesmos, porque senão não faríamos isso, mas percebemos como os resultados são infrutíferos e como nós gostamos, como nós admiramos, talvez até invejamos, melhor, mais do que invejar, é querer seguir o mesmo caminho dessas pessoas com grandes ideais, seguir o caminho dessas pessoas que se doam, essas pessoas generosas, essas pessoas abertas aos outros. Não tanto essas grandes figuras que saem um pouco do cotidiano, os grandes santos, grandes benfeitores da sociedade, mas ali no dia a dia, aquele colega de trabalho que está para os outros. Me vem agora à cabeça, na época da escola, um amigo que era justamente esse protótipo da pessoa generosa, e sobretudo que era um dos melhores alunos da classe. Então estava sempre disposto a ajudar, estava sempre disposto a tirar dúvidas, e era um grande amigo e se envolvia com muitas pessoas. Creio que todos nós atrai essa realidade. Se estamos mais ou menos distante, enfim, o recolhimento é um momento para pensarmos e para avançarmos nesse caminho da generosidade. Vamos pedir a Nossa Senhora forças para cultivar um olhar elevado perante a vida. Isso nos abre
a possibilidade da generosidade. Assim, seremos essas pessoas generosas, conseguiremos ter grandes ideais e conduzi-los para Deus, ao mesmo tempo que conseguimos, pela graça de Deus, levar a Ele muitas pessoas, muita gente que está à nossa volta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame, atos de presença de Deus. Considero que, para gozar da felicidade plena nesta vida e do prêmio futuro no céu, tenho que corresponder com amor generoso, sem cálculos nem mesquinhez, ao que Deus me pede. Jesus ensinava que é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Estou decidido a seguir o ideal cristão com grandeza de alma, com generosidade, sabendo que nenhum ideal se torna realidade sem sacrifício. Fico satisfeito com cumprir o mínimo das minhas obrigações, ou tenho o que São José Maria chamava alma de artista, que sempre aspira a fazer mais e com mais perfeição? Compreendo que a paciência é um reflexo do amor e da generosidade do coração e que as dificuldades cotidianas perturbam mais as almas que são egoístas e centradas em si mesmas do que as almas generosas. Esforço-me por agir com paciência em todas as coisas, sem me deixar abater nem perder a paz pelas contrariedades, interiores ou exteriores, que vão surgindo no dia a dia. Queixo-me com frequência das contrariedades, perco a paciência com os que me cercam. Por outro lado, percebo a infinita paciência que Deus tem comigo. Sei aceitar pacientemente as minhas próprias limitações e fraquezas. Esforço-me para melhorar, lutando sem afobação, sem inquietação, passo a passo, começando e recomeçando humildemente, sem me deixar vencer pelo desânimo. Em vez de me queixar ou de me comparar com outros, procuro agradecer a Deus as possibilidades que me dá de crescer sempre mais na bondade, no amor e nas virtudes, sejam quais forem as circunstâncias ou dificuldades da vida. Sou agradecido também em relação ao próximo. Reconheço especialmente as coisas boas que recebo dos que estão mais perto de mim, familiares, amigos, colegas. Sei mostrar delicadamente este agradecimento? Estou disposto a colocar as necessidades do próximo, em primeiro lugar, as dos meus familiares, por cima do meu comodismo e das satisfações puramente pessoais? Animo outras pessoas a serem generosas para fazer o bem? Colaboro em atividades que promovem a elevação social dos mais desfavorecidos, a formação da juventude, a cultura cristã,
o respeito à vida e à dignidade da pessoa humana desde a sua concepção? Estimulo meus conhecidos a colaborarem também economicamente nesses apostolados? Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos então dar continuidade ao nosso recolhimento, tendo como pano de fundo a generosidade nesse mês. Lembramos aquelas duas definições que víamos na primeira meditação sobre a generosidade: a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em benefício dos outros. Uma definição mais técnica, e depois aquela definição, para dizer de alguma forma, dada pelo próprio Cristo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. E onde se dá propriamente o encontro entre a generosidade e a paciência, que é o que nós vamos comentar um pouco nessa segunda meditação, dentro ainda do tema da generosidade, a paciência. Então, como que se dá o encontro dessas duas virtudes? No amor. A paciência, tão necessária para quem deseja para si um projeto de vida generoso, se caracteriza pela capacidade de sofrer dignamente. Podemos dizer a paciência, uma definição assim muito concisa, a arte de sofrer bem. E o sofrimento só tem sentido quando está por trás um motivo justo. Creio que nenhum de nós gosta, aprecia o sofrimento pelo sofrimento. Nós aceitamos o sofrimento porque vemos um bem por detrás daquilo que está nos fazendo sofrer agora. O sofrimento só tem sentido quando está por trás um motivo justo, e a paciência consiste em saber sofrer serenamente, generosamente, sem queixas, por amor a alguém. São Paulo já falava disso, concretamente ele explica aos Coríntios, lá na sua primeira carta, está no capítulo 13, a caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. O amor jamais acabará, a capacidade de amar é infinita e podemos cada vez amar mais através dessa luta por sermos pessoas pacientes e vemos como isso de alguma forma está conectada com o tema da generosidade. A virtude daquele que se dispôs a sacrificar os seus próprios interesses em benefício dos outros. E por amor a Nosso Senhor, em primeiro lugar, logicamente é amor a essas almas, mas amor, Nosso Senhor se alegra
quando a gente se sacrifica pelos outros, se alegra quando nós somos pacientes. E vemos como em Cristo esse comportamento paciente se materializa. Pela sua atitude amorosa, nós percebemos no Evangelho como Nosso Senhor era lento na ira diante dos comentários apaixonados dos apóstolos, que em alguns momentos parece que nunca tinham ouvido ou visto a atuação de Jesus, com todo respeito aos apóstolos, mas faziam comentários que eram autênticos disparates, e Nosso Senhor pacientemente voltava a explicar, acolhia aqueles comentários. E Nosso Senhor era paciente diante dos maus modos lá dos escribas e fariseus, que se sentiam no dever, ou melhor, tinham apropriado uma autoridade que era do próprio Deus, que era de Cristo, que é Deus. E Nosso Senhor pacientemente conversava, dialogava com os escribas e fariseus. A paciência de Jesus diante das falhas pessoais das pessoas mais pecadoras. Não foi assim, é verdade, com os vendilhões do templo, quando expulsa a todos de maneira um pouco enérgica. Mas podemos dizer que foi uma impaciência premeditada. Por ser Deus, sabia controlar o que era necessário para fazer o bem àquelas pessoas. Tanto é assim que Nosso Senhor expulsa os vendilhões do templo. E é interessante porque esse comentário já saiu em outras ocasiões. Eram vários os vendilhões. Por que eles não se revoltaram e bateram em Cristo, por exemplo? Creio que a resposta é que foi tanto o amor de Nosso Senhor por aquelas pessoas, por Deus, em primeiro lugar, porque estavam profanando o templo de Deus, que aqueles vendilhões viram isso e foram embora, não decidiram revoltar-se contra o Senhor. A paciência é demonstrada quando a pessoa não se deixa levar pelos impulsos e evita agredir. Então nós devemos deixar que nos maltratem continuamente, nós devemos tolerar qualquer tipo de agressão, permitir que nos tratem como objetos? Isso não. Mas seria bom que desenvolvêssemos uma tolerância diante dos pequenos atritos do dia a dia. O problema é quando exigimos que as relações sejam celestiais ou que as pessoas sejam perfeitas, ou quando nos colocamos no centro e esperamos que só se cumpra a própria vontade. Então tudo nos impacienta, tudo nos leva a reagir com agressividade, comenta o Papa Francisco. Quando não há o cultivo dessa virtude, sempre teremos desculpas para responder com ira e corremos o risco, num caso mais extremo, de não saber conviver, de transformar-nos em pessoas antissociais, incapazes de domar os impulsos. É quando a família, é quando o trabalho, por exemplo, se transformam em um campo de batalha, todo o contrário do que Nosso Senhor espera de um cristão. Por isso é que São Paulo nos animava aquilo agora aos Efésios: toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterrados do meio de vós, bem como toda malícia. Não é uma atitude própria de um cristão. Essa paciência vai se consolidando à medida que reconhecemos que o outro também tem direito a viver nesta terra junto de mim, assim como é. Não é isso o que também nós almejamos? Que possamos exercitar o nosso modo de ser. É verdade que o nosso modo de ser
pode desgostar algumas pessoas e outras será indiferente diante do nosso modo de ser, mas nós gostamos do acolhimento. Por isso que o outro também tem direito a viver nessa terra junto de mim, assim como é. Não importa se é um estorvo para mim, se altera meus planos, se me molesta com o seu modo de ser ou com as suas ideias, se não é tudo o que eu esperava. O amor tem sempre um sentido de profunda compaixão que leva a aceitar o outro como parte deste mundo, também quando atua de um modo diferente ao que eu desejaria. De novo, Papa Francisco. E com isso, o relacionamento com as pessoas, sobretudo no âmbito da família, vai sendo conduzido com harmonia e com alguma dose de criatividade, como aquele casal. Eles estavam há 50 anos casados e a esposa, ao longo dos anos, guardava no armário uma caixa de sapato que tinha terminantemente proibido o marido de abrir a caixa. E ela fica doente, correndo o perigo de morte, e pede para o marido abrir a caixa. E o marido abre a caixa, encontra lá 2 bonecas de crochê e R$350 mil. Bom, o que é isso? Então ela explica para o marido que as bonecas de crochê ela fazia quando ficava com raiva dele. E o marido, edificado pela esposa ter ficado com raiva dele somente 2 vezes durante os 50 anos. Bom, mas e os R$350 mil? De onde vem? Bom, esse é o dinheiro que eu arrecadei com as demais bonecas que eu vendi. Bom, então essa paciência com criatividade. Quando essa virtude é praticada por pessoas que desejam viver bem a vida cristã movidas pelo Espírito Santo, pode-se encarar a paciência como a arte de sofrer com fé e esperança em Deus, sobretudo com muito amor a Deus e ao próximo. Podemos afirmar que um dos frutos da paciência baseada no amor é a expansão do coração, um aumento da capacidade de querer. Essa pessoa tem um coração grande, é um termo que a gente ouve de vez em quando. Pelo temperamento, de fato, há pessoas que por temperamento têm essa capacidade grande de querer os demais. E se não temos isso por temperamento, nós podemos expandir esse coração e chegar a ter esse coração grande. A cena da visita de Maria à sua prima Santa Isabel, o Papa Francisco ele comenta numa homilia: estas 2 mulheres encontram-se e fazem-no com alegria. Esse momento é de grande festa. Se aprendêssemos este serviço de ir ao encontro dos outros, como mudaria o mundo? O encontro é outro sinal cristão. Uma pessoa que se diz cristã e não é capaz de ir ao encontro dos outros, não é totalmente cristã. Tanto o serviço como o encontro exigem sair de si próprio, sair para servir e sair para encontrar, para abraçar outra pessoa. E a paciência, ela cresce como um dos frutos mais saborosos da caridade, do amor para com o próximo, justamente o amor generoso, o desejo de fazer o bem às pessoas à nossa volta, deve levar-nos a conviver com os outros com paciência, também quando as pessoas são inoportunas. Todos nós temos defeitos, todos nós temos arestas no nosso caráter. Mesmo sem o procurarmos voluntariamente, agora, cada um de nós falando de si mesmo, não é verdade? Sem procurarmos voluntariamente, algumas vezes causamos atritos que ferem os demais. Algumas vezes até um atrito, não propriamente pela nossa ação, mas pela nossa omissão.
os membros da nossa família, os colegas de trabalho, os amigos, as pessoas no trânsito. Então, todas essas ocasiões podemos ver como uma oportunidade de tornar a vida mais agradável aos outros. Portanto, a paciência leva-nos a considerar as imperfeições dos outros, pode ajudar a ver as imperfeições dos outros sem dramatismos, sem cair na tentação de jogar na cara, nem desabafar com terceiros, sem falar mal dos outros. Não serviria para nada, ou serviria para muito pouco, por exemplo, calar efetivamente perante certos defeitos de alguém, se depois puséssemos essas pessoas em evidência com um comentário irônico. Ou se o nosso desgosto nos levasse a tratar a pessoa com frieza. Ou se caíssemos em formas sutis de murmuração que fazem mal a quem murmura, a quem é objeto da murmuração e a quem escuta. Serviria para muito pouco, para nada, calar perante os defeitos de alguém. Bom, então falar, vamos, por amor a Deus, ter paciência, mas uma paciência que vai até o fim mesmo. Encarar a paciência, com paciência os defeitos dos outros, convida-nos a procurar que essas carências não condicionem o querer bem às pessoas. Não se trata de estimá-los apesar dessas limitações, mas sim amar essas pessoas com essas limitações. Essa é a graça que podemos pedir agora mesmo a Nosso Senhor nesse momento de oração. Senhor, eu tenho diante de mim pessoas com limitações. Jesus, você vê que me custa as limitações, mas me dá essa graça de amar essas pessoas com as limitações, não apesar das limitações. Jesus, me ajuda a querer pacientemente essas limitações, essas pessoas com essas limitações, porque eu quero te agradar. Não nos determos, não nos justificarmos perante as nossas más reações, diante do modo de ser daqueles que nos contrariam. Cada pessoa sempre possui maior riqueza, mais bondade do que os seus defeitos. E assim, porque é uma criatura saída das mãos de Deus. Digamos assim, uma pessoa normalmente constituída, uma pessoa normalmente que convive conosco, cada pessoa sempre possui maior riqueza, mais bondade do que os seus defeitos. Se trata de procurar, é verdade. E quando os nossos sentimentos, o nosso coração não responde, a inteligência tem mais ou menos claro tudo isso que nós estamos falando, mas o nosso sentimento vai para um sentido oposto e fica aquela briga. Aí recorremos a Deus e humildemente, pacientemente pedimos a Ele que transforme o nosso coração de pedra em um coração de carne. Lembrando já que Nosso Senhor prometeu isso para nós. Lá no Êxodo, lá no começo da Bíblia está relatado isso. É Deus falando: eu lhes darei um só coração e os animarei com um espírito novo. Extrairei do seu corpo o coração de pedra para substituí-lo por um coração de carne, a fim de que se observem as minhas leis, guardem e pratiquem os meus mandamentos, sejam o meu povo e eu o seu Deus. Então, Jesus, me dá já esse coração de carne, arranca esse coração de pedra do meu interior. E como sempre, juntamente com o pedido de ajuda de Deus, a nossa luta pessoal para dispor-nos a receber essa graça, para que sejamos essas pessoas generosas através da paciência. Esmeremo-nos, agora são palavras de São José Maria,
Esmeremo-nos, pois, no cumprimento de todos os nossos deveres, até daqueles que parecem menos importantes. Aumentemos a nossa paciência nas contrariedades de cada instante. Cuidemos dos pequenos pormenores. Temos de tornar mais vigoroso o nosso esforço por melhorar. Para isso, correspondamos a Deus nas pequenas lutas em que Ele nos espera. Por que havemos de ficar ressentidos pelos atritos com caracteres diferentes e opostos, tão próprios da convivência cotidiana? Lutemos. Vençamo-nos a nós mesmos. É aqui que Deus nos espera. Nosso Senhor nos espera na luta. Ele está querendo dar essa graça da generosidade, a generosidade através dessa paciência. Mas Ele conta com a nossa luta. Paciência, a arte de sofrer generosamente por amor, sofrer bem por amor, pelo bem de alguém, tendo presente que a causa das nossas impaciências, em geral, também tem origem no amor, mas no amor próprio egoísta, no amor próprio desordenado. Por isso, talvez possa ajudar-nos nessa meditação, nesse recolhimento, fazermos um pouco de exame em torno dessa sabedoria do amor que nos conduzirá ao desenvolvimento da virtude da paciência em nós. Então vamos repassar um pouco alguns desses aspectos, atitudes, estilos, que seria bom que nós cultivássemos e que ajudaria muito a crescermos nessa sabedoria do amor e desse amor viver pacientemente diante das pessoas e circunstâncias da vida. Todo o tema, para algumas pessoas, a batalha do sorriso. Crescer na sabedoria do amor pela batalha do sorriso. Excelente meio para viver o espírito de sacrifício nesse campo. Receber, por amor a Deus, com um sorriso, quem se aproxima de nós com uma expressão sombria, por exemplo. Muitas vezes, aconselhava São José Maria, um sorriso é a melhor prova de espírito de penitência, de demonstração de amor. Essa frase feliz, a piada que não te escapou da boca, o sorriso amável para quem te incomoda, aquele silêncio ante a acusação injusta, a tua conversa afável com os maçantes e os inoportunos, um não dar importância a cada dia a um pormenor ou outro, aborrecido e impertinente, das pessoas que convivem contigo. Isto, com perseverança, é que é sólida a mortificação interior. Então, isso vai, de alguma forma, fortalecendo a nossa alma. E, de alguma forma, essa fortaleza de alma é necessária para reagirmos com paciência quando se apresenta o momento, quando, de alguma forma, nós somos cutucados. Crescer na sabedoria do amor pelo empenho por ir além do suportar. O futuro Papa Bento XVI, ele comentava sobre essa sabedoria num artigo que ele escreveu em 2005. A paciência é o rosto cotidiano do amor. Nela, a fé e a esperança também estão presentes. Porque sem a esperança que vem da fé, a paciência seria apenas resignação e perderia o dinamismo que a faz ir além do esforço de suportar uns aos outros, para ir ao esforço de ser uns o suporte dos outros. Como sempre, esses pensamentos de Bento XVI são muito densos. A paciência é o rosto cotidiano do amor. Nela, a fé e a esperança também estão presentes. Porque sem a esperança que vem da fé, a paciência seria apenas resignação e perderia o dinamismo que a faz ir além do esforço de suportar uns aos outros, para ir ao esforço de ser uns os suportes dos outros. Então, a paciência como resignação, nós entendemos que é bem diferente da paciência como amor. A paciência como amor, nós percebemos como
como é de uma categoria maior. É isso o que São Paulo nos pede na carta aos Gálatas: levai os fardos uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E talvez alguém possa questionar, mas, poxa vida, por que eu vou complicar a minha vida? Por que eu vou, digamos assim, descascar um pepino que não é meu? Por amor a Deus é o próximo. Nosso Senhor, Ele deu a vida, não pelas pessoas que fizeram somente o bem, também aquelas pessoas que fizeram o mal. Por amor a Deus é o próximo, para ir fortalecendo o domínio da vontade, sem nos deixarmos levar pela lei do gosto simplesmente, uma lei que se entende, além do gosto, se entende, se compreende encontrar essa lei do gosto nas crianças pequenas, mas não no horizonte de decisão de pessoas adultas, de pessoas maduras. Crescer na sabedoria do amor pelo desenvolvimento da capacidade de esperar o tempo dos outros, esperar o próprio tempo. Sede pacientes, irmãos. Agora, escreve São Tiago: sede pacientes, irmãos. Vede como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva temporã e a tardia. Tende também vós paciência e fortalecei os vossos corações. São José Maria também fala dessa paciência. Quem sabe ser forte e não se deixa dominar pelas pressas em colher o fruto da sua virtude é paciente. A fortaleza leva-o a saborear a virtude humana e divina da paciência. E esta paciência é que nos leva também a ser compreensivos com os outros, persuadidos de que as almas, como bom vinho, melhoram com o tempo. Então, saber que isso acontece. Isso acontece com os outros e, lógico, conosco também. Há quem, no entanto, continua São José Maria, depois de ter implorado a ajuda de Deus e posto a sua coragem e as suas forças no combate, é vencido uma vez e outra. Alguns acabam, depois de sucessivas derrotas, por desanimar e sentem-se invadidos pelo desejo de não enfrentar a luta. Será que Deus não calculou até o último grau de resistência à força dos nossos músculos? Será que não nos conhece plenamente? Lutemos, pois, cheios de perseverança e de confiança, sem desanimar por não podermos desarraigar de nós tal defeito, ou acostumar-nos à prática de tal virtude, sabendo que Deus não permitirá que as nossas forças se esgotem sem conseguirmos o que só pela sua glória empreendemos. Acaso, quando estamos mais desalentados, não vamos já alcançando a vitória? Se tivermos respondido bem à prova que queria experimentar a nossa paciência ou a nossa esperança, e nos tivermos esforçado tanto quanto podíamos, o triunfo, sem dúvida, aproxima-se já das nossas mãos. Saber esperar, mas tendo presente tudo isso, sobretudo que Nosso Senhor, Ele está atuando. Muitas vezes a gente ouve na direção espiritual: poxa, padre, eu rezo, mas Deus não faz nada. Claro que faz. Claro que Ele está ouvindo aquilo que nós estamos pedindo. Deus sabe mais. Crescer na sabedoria do amor pela batalha no calar. Como é importante calar quando a ira, quando a impaciência fervilham dentro de nós. Não repreendas quando sentes a indignação pela falta cometida. Espera pelo dia seguinte, ou mais tempo ainda. E depois, tranquilo e com a intenção purificada, não deixes de repreender. Conseguirás mais com uma palavra afetuosa do que com 3 horas de briga. Falar e retrucar e cair no bate-boca, por não saber calar, é que vem o descontrole, é que vem o desentendimento e, infelizmente, algumas vezes até uma briga.
Então, saber calar e também saber falar, crescer na sabedoria do amor pela batalha no falar. Quando a impaciência nos ataca, a primeira coisa que deveríamos fazer, depois de esforçar-nos por calar, é falar com Deus daquilo. Justamente para encaminhar de alguma forma. Quando se fala de calar, de fato, é não comentar nada, mas nós temos que extravasar isso de alguma forma, senão esse negócio vai ficar corroendo no nosso interior. Vamos falar com Deus, vamos falar da nossa indignação com Deus. Não sei, de repente aquela vontade de xingar aquela pessoa, a gente xinga com Deus, mas com o nosso Senhor. E ouvimos também o que Ele tem para nos dizer. O que não é bom nesses momentos? O monólogo, esse ficar falando conosco próprios, esses debates íntimos da imaginação esquentada que só aumentam a fúria e a amargura interior. Menos ainda, falemos irados com a pessoa que provocou a impaciência, querendo mostrar-lhe que nós temos razão e ela não. Tendo presente que não estão no céu somente os que têm razão. Primeiro, portanto, e às vezes por muito tempo, falemos com Deus, fazendo oração. A típica oração do "tô assim". Senhor, eu tô irrequieto. Senhor, eu tô ansioso, eu tô irado, eu tô com raiva. Procurando ao mesmo tempo ver com Deus a verdadeira dimensão das coisas. Jesus, você está vendo como eu estou vendo isso, o que eu estou sentindo, essa raiva, mas e você? Como que você vê esse assunto? Como que você vê essa passada para trás de um colega de trabalho que eu recebi hoje? Como você vê esse filho que não sai do lugar e isso está me tirando do sério? Senhor, como que você vê aqui a minha esposa, o meu marido com as suas manias? Senhor, você mesmo parece que sumiu, que você não atua, que você não liga para aquilo que eu estou passando, por aquilo que eu estou te pedindo. E nosso Senhor vai falar. Pedir forças para carregar a cruz com serenidade, quando nós de fato já identificamos que é a cruz e eu quero carregar a cruz de Cristo, mas eu não estou conseguindo. As contas que não fecham, a doença da sogra, as notas baixas da filha. Suplicando a Nosso Senhor que nos comunique um pouco daquela paciência com que Cristo enfrentou o juízo iníquo, o caminho da cruz, a crucifixão. Vamos terminando a nossa meditação, o nosso recolhimento, pedindo ajuda à nossa Mãe do Céu, que nos dê o amor a Deus necessário, a generosidade e essa visão ampla da vida generosa que essa virtude nos concede, e essa generosidade, através da paciência, através desse amor a Deus e às almas, esse amor tão necessário para enfrentarmos as batalhas que nos esperam na luta pessoal, no relacionamento com as pessoas à nossa volta, de tal modo que seja uma batalha com qualidade de vida, para dizer uma forma, um termo aí que está muito presente hoje no nosso vocabulário. Qualidade de vida porque está sendo uma batalha onde eu estou amando nessa batalha, e não simplesmente aguentando, não simplesmente suportando as cargas do dia a dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.